Amém. Fique em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Continuando ainda no livro de Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34. Nós vamos ler esse texto e vamos estar trazendo uma palavra sucinta, mas uma palavra que possa estar nos alimentando em nome de Jesus. Marcos, capítulo 12, do verso 28 até o 34. Amém? A palavra de Deus diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Podem sentar. Nós, durante todos esses últimos, acho, 3 meses, estamos trabalhando o livro de Marcos. E a gente sabe que o livro de Marcos, Jesus está sempre em movimento, em ação. Jesus está realizando milagres, curando, libertando pessoas. Mas, quando chegamos no versículo 11, com a entrada de Jesus triunfal ali em Jerusalém, Jesus ele para um pouco porque estava se aproximando dos religiosos, daqueles do qual estavam caçando Jesus para matá-lo. E aqui não é diferente. O capítulo 12 nos ensina que pela terceira vez Jesus ele é confrontado, para que eles pudessem pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta, e assim poder condená-lo. Foi isso que o pastor Valso pregou há 2 semanas atrás, em questão dos impostos, do tributo, onde ele falou que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Domingo passado nós estávamos viajando, mas o pastor Adailson, ele pregou aqui sobre a ressurreição dos mortos, onde um debate ali com os saduceus que não acreditavam nesta ressurreição. Jesus também foi confrontado, e Jesus falou que eles não conheciam a palavra, porque já estavam perguntando sobre aquilo. Dessa vez, Jesus está num ambiente religioso, está próximo aos religiosos, e me parece que, outrora, o pastor Adailson pregando aqui, aqueles que eram inimigos entre si se uniram para ficar contra Jesus. Falando de saduceus e fariseus, eles que não se davam, mas quando era para pegar Jesus em alguma falta, eles se uniram para poder ter o que acusar Jesus e assim matá-lo. E na realidade o que nós estamos vendo aqui é que, se não bastasse os herodianos lá pagando os impostos, no texto que Valdo pregou, se não bastasse os fariseus ali naquele mesmo texto, os saduceus no texto que antecede esse que nós lemos, aparece aqui agora o mestre da lei, um doutor da lei, aquele que entendia de teologia, aquele que entendia da palavra. E esse também foi confrontar Jesus. Na realidade, eu queria começar, essa pregação, esse sermão, fazendo uma pergunta para nós mesmos. O que é mais importante em nossa vida? O que é aquilo que nós gastamos mais tempo? Será que é a nossa família, o nosso trabalho, a nossa carreira, ou até mesmo ser aceito por alguém? Obedecer os mandamentos tem alguma prioridade em nossas vidas? Quando oramos, nós clamamos por um coração obediente, para que, perante a luz do Evangelho,
pela ação do Espírito Santo, nós venhamos obedecer os mandamentos que se resumem nesses dois, onde toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Chegamos aqui na última tentativa dos líderes religiosos de Israel pegarem Jesus alguma palavra. Eles querem de todo modo, na realidade, tirar o crédito de Jesus e conseguir a acusação para matá-lo. Está escrito lá em Lucas 19. A toda hora esses homens, essas pessoas seguiam e perseguiam Jesus para tentar matá-lo. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Essa caçada a Jesus era o foco nesse terceiro dia, onde Jesus estava em Jerusalém. O interessante é que, quanto mais Jesus se aproximava daquele povo, ele era questionado. Jesus estava diante de religiosos da época, de mestres da lei. Eles tentavam apanhá-lo com a questão da autoridade. Foi isso que a gente viu lá no início, ou no final do versículo 11, o qual Jesus responde com a parábola da condenação. A ira dos líderes religiosos aumentava ainda mais, e eles passam a planejar em meio a prender a Jesus. Nessa intensa busca, gente, para acabar com Jesus, o Sinédrio envia um grupo de fariseus, de herodianos, na tentativa de colocar Jesus dentro de um arapuca, com uma pergunta sobre os impostos, mas também não funciona, porque Jesus, ao responder, ele matou todo o questionamento sobre a questão social, daquilo que ele devia ou não pagar para Roma. Por isso eles buscam uma nova tentativa ou alternativa, enviando os saduceus, que questionam sobre Jesus, sobre a ressurreição. Visto que os saduceus foram incapazes de apanhar Jesus, eles enviam o mestre da lei, a saber que Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E talvez essa pergunta nós temos que fazer para nós todos os dias. E aqui a questão é, nós devemos saber e entender quem é Deus para cada um de nós. Essa declaração, que passa a ser uma confissão de fé, uma declaração, Jesus, ele vai citar, lá em Deuteronômio 6, no versículo 4 e 5. E essa é uma declaração que todos os dias, ao começar um sermão ou as orações lá em Israel, o povo de Israel faz essa declaração. Eles querem de todo jeito tirar o crédito de Jesus. Também de acordo com Mateus, depois de Jesus ter dado o seu resumo da lei, ele disse, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Já em Marcos, ele relata dizendo, não há outro mandamento maior do que estes. Amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E também amar o próximo como a ti mesmo. E a gente começa a discorrer pelo texto no versículo 28, que a Bíblia diz que aquele escriba esperou Jesus conversar com os saduceus, e ele faz uma pergunta a Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Não é que os outros não fossem essenciais, mas Jesus ele resume, ele dá uma síntese daquilo que regia aquela época. O povo estava cansado de tantos mandamentos. Em um ambiente legalista, os fariseus, os mestres da lei queriam pegar Jesus. Havia silenciado os saduceus na última tentativa de o pegar em algum erro. Jesus é perguntado sobre o sentido mais profundo de toda a lei de Deus. A pergunta que o escriba fez é, lembramos-nos que ele era um especialista no conhecimento do corpo inteiro da literatura judaica, da lei escrita de Deus, da sua interpretação e da aplicação oral. Era esse povo que estava questionando Jesus. Eram pessoas que entendiam da pergunta que estava fazendo. Mas na realidade aquele ambiente, aquele momento, a intenção deles era pegar Jesus e antecipar aquilo que o próprio Deus já havia anunciado sobre a entrega do seu Filho para nós, porque Ele nos amou primeiro. Eu posso ouvir um amém? Ele nos amou primeiro. Devotados como eram no legalismo, envolviam-se em debates longos sobre os mandamentos, discutidos entre eles, em especial quem era o grande ou quem era pequeno, quem era pesado, quem era leve, e era sobre esse ambiente que Jesus estava sendo confrontado.
Portanto, era natural que eles debatessem essa questão. A Bíblia nos ensina, e os estudos nos ensinam que havia mais de 600 mandamentos e preceitos, do qual o próprio pastor Adailson já pregou sobre isso daqui. Se eu não me engano, lá em Marcos 7, ele falou sobre isso. Jesus combina 2 grandes mandamentos de Deuteronômio 6, como também de Levítico 19 e 18, que ele une esses 2 mandamentos, unido entre si, mesmo separado lá na Torá, lá atrás. E para um sistema legalista responder essa pergunta do escriba não era uma tarefa fácil. Para nós hoje que entendemos, parece ser algo fácil. Mas naquela época não era algo fácil de responder. Para um sistema que colocava pesos, regras em cima daquele povo. Apesar de ter ouvido as palavras de Jesus, ele nunca realmente entendeu a profundidade e o significado desses mandamentos. Quando a gente vai ler o versículo 29 e 30, a questão aqui é que a Bíblia diz que ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E aqui começa a nossa compreensão de quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? Será que Ele é o nosso único Deus? Será que nós não temos muitas vezes criado ídolos dentro de nós, desfazendo do nosso trabalho, do nosso emprego, muitas vezes da nossa vida, o nosso Deus, em colocar em primeiro lugar? Através da sua pergunta, Jesus responde citando o Deuteronômio, como eu já falei, e aquilo que a gente entende que é o texto mais importante, e que a gente pode chamar de uma confissão de fé dos judeus, uma declaração daquilo que é a essência da fé, expressa no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 6, vem aquilo que é conhecido Shema, ou seja, ouça, ouve, ó Israel, porque não existe outro Deus, o nosso Deus é o único Deus, igreja. Esse Deus que devemos confiar, esse Deus que devemos prestar culto, esse Deus que devemos amar na nossa totalidade, seja com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e também com as nossas forças. É sobre esse Deus, essa declaração, essa confissão de fé que nós temos que fazer todos os dias de nossas vidas. Mas o que é que Jesus quer nos ensinar aqui? Em primeiro lugar, o dever completo de cada um de nós que estamos aqui, toda a lei moral e espiritual, pode ser resumida numa simples palavra, chamada amor. É isso que permeia a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É isso mesmo que ele diz. Pode ser resumido em uma só palavra, amor. Mas não é esse amor romântico que a gente vê por aí, que as pessoas declaram que amam a Deus de uma facilidade, de uma forma, que hoje o amor estará aquecido, mas amanhã parece que esse amor se apaga. Que hoje eu amo e amanhã não. O dever completo de todo homem, de toda a lei moral e espiritual, pode ser resumida numa simples palavra chamada amor. A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar, nesse versículo 29 e 30, é que esse amor deve ser dirigido antes de tudo a Deus. Antes de tudo a Deus. Por isso ele começa com um resumo citando Deuteronômio 4 e 5. E não somente isso, que enfatiza o fato de que este único Deus deseja também ser amado. Porque amar é um mandamento. Eu não tenho uma opção. Amar é um mandamento do Senhor. Quando eu tenho uma compreensão de quem é Deus para mim, eu vou passar a amá-lo mais. Porque Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Em ter dado seu Filho para morrer por cada um de nós. E isso está em harmonia com o fato de que Ele mesmo é um Deus amoroso. Eu posso ouvir um amém? Deus é um Deus amoroso para cada um de nós, porque Ele tem tido cuidado de nós. Ele cuida de cada um de nós como um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que está do nosso lado. Essa é uma verdade ensinada não apenas no Novo Testamento, quando Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o cuidado de um Deus amoroso com a gente. De dar o melhor que Ele tinha, o seu Filho para morrer por nós. Como também o que está escrito ali em Romanos 5:8. Mas também ser diretamente
ou por inferência, ou seja, de forma implícita, no Antigo Testamento, como diz lá no Salmo 103:8, como também diz lá no Salmo 145. A terceira coisa que nós aprendemos é que Deus é um em nós, e devemos amar de forma completa, absolutamente integral. Depois fala como devemos ensinar, e falando aos nossos filhos, lá em Deuteronômio 6, depois ele prossegue o texto dizendo que não devemos prestar culto a outros deuses. Está lá Deuteronômio 6:13. O que amamos, aquilo que nós amamos, esse é o nosso Deus. O que se aproxima, gente, bastante de uma definição que Lutero falou. E Lutero falou o seguinte: aquilo a que prendes o teu coração é propriamente o teu Deus. Aquilo que nós prendemos a nossa atenção, a nossa força, o nosso coração, isso é propriamente o nosso Deus. E diante de todo esse esboço, como é que nós temos amado a Deus? Será que Deus é a prioridade em nossas vidas? De que forma nós amamos Deus? Mas é muito difícil. Deus não quer de forma completa. Eu posso ouvir um amém? Ele pega as faculdades que nós temos, seja a alma, seja o coração, seja o entendimento, seja as nossas forças. Ele não quer dessa forma. Porque a quarta coisa que eu aprendo é que o coração, a mente, a alma e a força deve cooperar com o amor de Deus. Tudo aquilo que nós temos, todo o nosso ser, tudo aquilo que nós damos preferência, se isso não for a Deus, nós estamos formando deuses dentro de nós. A alma, a palavra usada no original tem uma variedade de sentidos. E aqui, o reservatório das atividades emocionais do ser humano, isso é a nossa alma. A mente não somente é o centro da vida intelectual, mas também da disposição e das nossas atitudes. Além do mais, podemos notar que Ele nos pede de todo, não é pela metade. Nós precisamos nos doar de uma forma completa para o Senhor. Ele pede de todo o coração, eu posso ouvir um amém? Ele pede de toda a alma, Ele pede de todo entendimento, Ele pede com todas as nossas forças. O ponto aqui é que o amor fervoroso de Deus não pode ser respondido de uma maneira dúbia. Ou nós amamos a Deus, ou nós temos amado outras coisas. Quando Deus ama, Ele ama o mundo. Quando Ele dá o seu Filho. Portanto, Ele dá-se a si mesmo. Ele se deu por nós. A imagem de Cristo, o próprio Jesus, é a expressão maior do amor de Deus em nossas vidas. Cristo é essa expressão do amor de Deus. Ele entrega, está lá escrito em João 3,16, porque Ele entregou o seu Filho. Ele não poupou o seu Filho, como está escrito em Romanos 8,32, que diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Confie em Deus. É impossível haver uma manifestação maior de amor, de alta entrega. Não tem como, gente. Por mais que a gente se esforce. Em João 15,13 diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso se chama amor. Pessoas têm romantizado o amor. Certamente a resposta para esse amor não pode ser menor do que indica Romanos 11, do 33 ao 36. O que é que Romanos nos ensina? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem pode ser seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, e eternamente. Amém. Esse é o nosso Deus. Entramos agora em uma questão que envolve adoração. E apesar, gente, de os nossos cultos, que tem base bíblica, que é uma bênção, nossos cultos, o louvor,
tudo aquilo que nós realizamos aqui no culto solene, que é bom para nós, mas isso não é suficiente para medir o nosso amor com Deus. E não é na emoção, que também passa por emoção, mas é todo o nosso ser, tudo aquilo que nós entregamos, tudo aquilo que nós confiamos. E o que é adoração? O que significa adorar? Talvez a maioria das pessoas hoje imagine que está restrito naquilo que a gente chama de liturgia. Mas não é somente isso. O momento do culto, que estamos aqui, que cantamos alguns hinos, e depois do momento da palavra, e depois seguimos para nossas casas. Muitas vezes sabemos que nada disso faz sentido, quando se percebe o ensinamento bíblico a respeito do significado da adoração. Adoração tem a ver com aquilo que a nossa vida se dedica. Tem aquilo com que a nossa vida se dedica, tem a ver com isso. Para onde vai a nossa energia, a nossa força, aquilo que envolve nossa preocupação última? A adoração tem a ver com isso. Qual é o objeto final dos meus sonhos, do meu desejo, da minha disposição interna e externa na sua plenitude? O objeto final é adorar a Deus, porque não existe outro como Ele. Então adoração que significa, sabe o que, gente? Render-se ao Senhor. Significa dedicar-se a Ele. Significa colocar-se à disposição de maneira plena para o Senhor. E isso é muito lindo. Isso nos envolve. Isso muitas vezes nos constrange. Porque a própria Bíblia diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Deus trabalha aqui com alma, com coração, com intelecto, com força, porque Ele vai trabalhar aquilo que está interno em nós. E é muito difícil, porque coração de homem é terra que ninguém anda, só Deus. Quando adoramos alguma coisa, duas coisas acontecem. Primeiro, é que nossa disposição, nosso desejo, nossa entrega, nossa afetividade se volta para aquilo. Se você ama ao Senhor e adora Ele, tudo isso se volta para Ele. A tua disposição de amá-lo, o teu desejo, a tua entrega completa, a tua afetividade se volta para aquilo que você diz que ama. Segunda coisa, mas não somente isso, gente, mas passa a controlar a nossa própria vida. O nosso amor a Deus passa a controlar a nossa própria vida. Nós somos guiados por esse amor. Nós somos arrastados pela corda de amor do Senhor. E nós somos guiados por esse amor que nos leva ao conhecimento de quem é Deus para nós. Qual é o elemento que mexe com a gente? O que nos atinge de modo mais profundo? As pessoas têm gasto tempo em amar mais. E eu conheço pessoas assim. E eu falei aqui na terça-feira, gente, que tem gente que dedica o seu tempo, o seu amor, a sua entrega mais ao carro do que à própria família. Muitas vezes é um parente do que é o próprio Deus. E nós precisamos observar isso. Há um hobby, há um trabalho, há um emprego. Quando nós olhamos para a Bíblia e observamos a orientação de Deus, e ver o que Jesus nos apresenta como a mensagem do Evangelho, percebe que o assunto fica diferente. E que o caminho que envolve essa questão, e de como a gente se relaciona com Deus, vai em outra direção, gente. Pois Jesus está discutindo com o ambiente religioso de Jerusalém. E todo elemento e expressão de fé virou uma coisa muito pesada. Jesus está em um ambiente muito legalista, mas com pouca misericórdia. Era esse ambiente que Jesus estava. Um povo que colocava peso sobre a população. Um povo que colocava regras sobre a população. Mestres da lei, aqueles que diziam que entendiam. Num ambiente totalmente legalista, mas de pouca misericórdia. E é por isso que ele diz, olha, amarás o teu Deus de toda a tua força, mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar a Deus envolvendo plenamente a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso entendimento e, é claro, também as nossas forças. Ou seja, aquilo que pode fazer com que o seu corpo, quer dizer, uma adoração
integral. Jesus daí ele cita Levítico 19 e 18, que vai dizer: amar o teu próximo como a ti mesmo. E essa régua, porque eles se completam. Quem ama a Deus, quem tem o entendimento e a compreensão de quem é Deus na sua vida, vai amar com mais facilidade ao próximo. O que é amar o próximo? É ser justo. Será que para você é justo Deus te perdoar os teus pecados? Eu creio que sim. Será que é justo para nós sermos abraçados por um Deus tão amoroso? Eu creio que sim. Assim também tem que ser com o teu próximo. O desdobramento disso é que Jesus continua e diz: devemos amar o próximo como a si mesmo. E isso faz sentido quando a gente está pensando em adoração, gente. Ele está falando da ocasião de uma festa, estava próximo da Páscoa. As pessoas estavam querendo colocar esse peso sobre a população, mas não tinha misericórdia, não queria amar o próximo, não olhava para quem estava do seu lado. E quem é o nosso próximo? É todo aquele que Deus coloca no seu caminho. Porque o nosso entendimento de próximo é aquele que nós amamos. É o nosso filho, é a nossa esposa. Mas são todos aqueles de raça, nações, independente do seu credo, independente da sua opção. Esse é o nosso próximo. É esse que Deus coloca no nosso caminho. Às vezes, gente, Jesus vai mostrar que esse desligamento de Deus, essa falta de culto verdadeiro a Deus, faz com que a gente perca toda a nossa referência da situação do próximo. Essa falta de entendimento de quem é Deus para a nossa vida, muitas vezes nós perdemos essa referência de quem é o nosso próximo. Sabe por quê? Porque se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo com mais facilidade. Se eu amo a Deus, eu vou ser um bom marido. Se eu amo a Deus, eu vou ser uma boa esposa. Se eu amo a Deus, eu vou ser um bom filho. E é sobre isso que ele está falando. Não existe mandamento maior. E o homem se alegra com ele. E repete o que Jesus acabou de dizer. E isso é mais importante do que qualquer sacrifício e oferta. Isso é mais importante. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que Jesus fala para aquele homem: você não está longe do reino de Deus. Jesus, ele vincula as duas leis do amor. E eleva o significado do mandamento do amor ao próximo, ao colocado lado a lado do mandamento do amor com Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu só vou ter uma compreensão exata do meu amor ao próximo se eu tiver uma compreensão exata do meu amor para com Deus, da minha dedicação, do meu ser, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo e de quem é Deus para nós. Ele eleva esse significado. O ágape aqui consiste na boa vontade, na benevolência limitada em favor do próximo, inspirada pela fonte do amor que é Deus, por meio da ação do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Cristo, porque Cristo nos amou. É essa ação do Espírito Santo que nos transforma à imagem de Cristo. E se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos amar o próximo. E isso daí não é simplesmente um pedido, é um mandamento. E parece que essa época nós nos tornamos mais amorosos. Abrimos mais o nosso coração para ofertar, para dar a alguém, para ajudar. Mas não é sobre esse amor que nós estamos falando. O amor deve governar todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. Não existe mandamento maior. E o homem se alegra com ele e repete o que Jesus acabou de dizer. E isso é mais importante do que qualquer sacrifício. À medida que o povo de Deus foi aprofundado, e o significado e o alcance do amor de Deus foi percebendo que o amor de Deus só será real e verdadeiro se ele se concretizar no amor. No amor a quem? Ao próximo. Sendo assim, o mandamento do amor ao próximo é semelhante ao mandamento do amor a Deus.
Porque se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso. E essa régua que nos mede, nós temos que clamar pela misericórdia e pela benevolência do nosso Deus. Porque muitas vezes nós nos percebemos assim. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, se diz que é mentiroso. No entanto, nem para o povo de Deus, nem para nós hoje, o alcance das exigências do amor ao próximo é tão claro quanto parece. O Antigo Testamento, gente, já ensinava o amar ao próximo como a si mesmo. Está lá em Levítico 19:18. É mais fácil entender o próximo como sendo nosso parente, como aqueles que estão do nosso lado, como esse que está aí do seu lado. É mais fácil entender dessa forma. Ou seja, amor aos que fazem parte da nossa família ou do mesmo povo. É mais fácil compreender o amor ao próximo dessa forma. Mas a Bíblia vai muito além do que isso. A Bíblia chega a dizer que nós devemos orar por aquele que nos persegue. Porque amar é uma decisão. O verdadeiro amor está em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. No tempo de Jesus havia uma discussão sobre quem seria o próximo. Alguns doutores achavam que o conceito do próximo deveria abranger outros povos, raças. Outros não concordavam com isso. Jesus mostrou com a parábola do bom samaritano que o próximo é todo aquele que se aproxima de você e precisa da sua ajuda. Esse é o próximo. Esse é o próximo. Independentemente de religião, gente, de cor, de raça, de sexo ou língua. O próximo é quem precisa de você e você é chamado para amá-lo. E isso nos desafia, vai contra muitas vezes a nossa vontade, o nosso ser, porque nós não temos uma referência ou entendimento verdadeiramente de quem Deus é para nós. Ele é aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aquele que entregou seu filho por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. A régua que mede é amar o próximo. E amar como Jesus amou. E aí a coisa começa, parece que a complicar mais. Jesus disse ao doutor da lei: você está longe do reino, pois o reino consiste em unir o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus amplia o mandamento do amor ao próximo como a si mesmo, quando diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Essa é a referência do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo e amei. A Bíblia mostra que o amor verdadeiro pelo Senhor é demonstrado com o coração, que anseia, que deseja obedecer os mandamentos de Deus. Que anseia obedecer os mandamentos de Deus. A Bíblia diz lá em João 14:15, e essa referência também está lá em Deuteronômio 10, se eu não me engano, versículo 12, que diz ali 3 referências, mas ele indica a obediência. E a Bíblia diz que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A Bíblia também diz que quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de quem? Do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei para ele. Porque nisso consiste o amor de Deus: obedecer aos seus mandamentos e aos seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. Versículo 33, gente, desse texto, ele repete aquilo que Jesus falou. A realidade da experiência espiritual daquele homem expressa no dia a dia ultrapassa a importância das exigências sacramentalistas e legalistas da lei. O amor
é o maior dom que nós podemos ter. Sem Ele, até mesmo nossas manifestações carismáticas são vazias, assim como nossas formalidades e sacrifícios. O ser humano, em tudo o que ele é, deve envolver-se na obediência ao mandamento do amor, a esse mandamento. Não adianta querermos servir a Deus por meio de cerimônias, de cultos, de celebrações ou sacrifícios, que é muito importante, como no dia de hoje. Por mais especiais e bonitos e significativos que eles sejam, se no dia a dia nós esquecemos de demonstrar amor um pelo outro, e isso nos confronta, isso nos leva a pensar se verdadeiramente nós temos amado. Nossos cultos serão vazios se no dia a dia não for preenchido com amor. O que não for feito com amor a Deus e ao próximo não corresponde, gente, à vontade de Deus. E para encerrar, eu queria somente fazer 3 aplicações, que aí eu aprendi com os pastores aqui. Eu sempre encerrava com oração. E aplicando na nossa vida, primeiramente, precisamos entender que Deus é o único e não há outro em nossas vidas. Porém, Ele quer de nossa vida, que nossa vida seja encharcada com a Sua presença, para que possamos o adorar com todo o nosso ser. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o amor que dizemos que sentimos por Deus seja o mesmo que amemos o nosso irmão. Como eu falei, gente, parece que essa pergunta ou essa resposta de Jesus parece hoje fácil para a gente, mas na época não era. Mas hoje parece que essa palavra está tão banalizada que a gente... Tem pessoas que ficam em casa, não querem estar se relacionando com a igreja e falam assim, eu amo a Deus. Ama não. Ama não, gente. Tem aí um monte de desigrejados que dizem assim, não, vou servir a Deus em casa. Não serve, não ama. Que o amor que dissemos que sentimos por Deus seja esse o mesmo que amemos o nosso próximo. Pois a fé e a esperança nós recebemos, enquanto o amor nós entregamos. Nós vivenciamos no dia a dia. Nós damos para com o próximo, mas principalmente para com Deus. A fé apropria-se da salvação que está em Cristo. A esperança aceita a promessa da esperança futura, de que Ele vai voltar. O amor, no entanto, significa altruísmo, autodoação. Eu tenho que me doar com o meu ser, com o meu entendimento, com minha alma, com o meu coração. Isso é amar a Deus, porque Ele é o único Deus. E terceiro e por fim, porque o amor humano, em sua expressão nobre, é moldado em Deus. Eu vou falar novamente. Porque o nosso amor, em nossa expressão mais nobre, é moldado em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E não existe outra referência. Quando Ele disse que Ele nos amou primeiro, já estava tudo escrito. E a pergunta é, será que nós temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força? Porque é justamente isso que vai fazer com que a gente ame o nosso próximo. Então, o amor humano e a sua expressão mais nobre é moldada em Deus, porque Deus é amor. Que esse amor possa tomar conta de cada um de nós. Que essa compreensão de Deus em Cristo, porque nós só amamos Deus, porque Ele nos amou primeiro, através de Cristo, que é a maior expressão de amor de Deus para conosco. Ele tem entregado o seu Filho para morrer por cada um de nós. Que saímos daqui, gente, que saiamos daqui com essa compreensão de Deus, quem Deus é para nós.
Será que ele está verdadeiramente em primeiro lugar, como diz Mateus? Sabe por quê, gente? Deus, ele nos desafia. Porque essas palavras, ele vê aquilo que eu não consigo ver. Ele vai trabalhar com aquilo que está dentro de nós. E é justamente esse amor que é a nossa referência. Que Deus te abençoe. E que você saia daqui com a convicção e entendimento de quem é Deus na sua vida. Porque só assim você vai ter facilidade de amar aqueles que te amam, mas de amar também aquele que Deus coloca na tua vida. E muitas vezes é um desafio, tá? Porque o nosso próximo é todo aquele que Deus coloca em nossa frente. Que Deus te abençoe. E que o amor possa permear e nortear a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.